segundo Congresso Cascavelense de Direito. Por que Cascavelense? Porque em Cascavel nós temos muita qualidade e muita qualidade no direito. Falando em direito, nesse congresso, o direito na perspectiva da dignidade humana. E quem defende essa causa é o professor Alessandro Severino Valerzeni, que era também ouro da casa e também prata da casa, que foi um dos nossos palestrantes. E mais uma vez ele está conosco nesse grande momento. Professor, fala um pouco desse precioso projeto, desse precioso livro que é motivo da sua palestra. Tudo bem, meu querido professor e amado orientador? Que honra tê-lo mais uma vez com a gente. Boa noite. Como vai, Jennifer? Eu me sinto honrado de estar aqui novamente em Cascavel no seu congresso. E se você não se recorda, a primeira ocasião que nós tivemos a seu convite foi para lançar um livro. E agora estamos novamente fazendo o lançamento de outro. O livro sobre o direito na perspectiva da dignidade tem como propósito uma reformulação ontológica de fundamento do direito. Então, a nossa proposta com o livro é de que a pessoa humana seja o centro da normatividade, mas não o modelo kantiano de um imperativo categórico ou com palavras adiáforas numa perspectiva racionalista. Nós temos uma outra perspectiva, uma perspectiva eslética para conhecer a pessoa humana e, por conseguinte, para conhecer o direito. Então, a proposta é assim, que se estude o que é pessoa. Pessoa que é não indiferença, que é dinamismo, que é liberdade, que é angústia, que é transcendência, que é liberdade, que é amor. E a partir esse recheio, né, da pessoa, aí nós vamos detalhar propriamente o que significa o direito que deve elevar a pessoa em dignidade, né? Então o direito é como uma consequência, como uma ferramenta, né? A técnica, na nossa perspectiva, é acessória. O fundamento, a ontologia está no ser humano. Bom, por isso que o professor Alessandro está hoje no nosso quadro Nota 10. Nesse fundamento, nessa perspectiva, professor, trocando em miúdos, eu consigo assim qualificar o respeito? Hoje se fala tanto em inclusão, em diferenças, em minorias, qualificando esse tipo, essa minoria, cotas, etc. Eu consigo abstrair essa dignidade nessas questões hoje tão contraditórias ou não? Não, eu diria assim, olha, o conceito de dignidade é um conceito do imago Dei, a imagem e a semelhança de Deus. Não é possível estudar dignidade numa visão que não seja cristã, né? Data máxima venia daqueles que não são partidários, né? Aliás, eu estive na Itália recentemente, estou fazendo lá um aprimoramento nos meus estudos, e há uma revisitação, o conceito de dignidade numa perspectiva cristã. Há uma espécie de neotomismo. Tomás de Aquino está em alta, né? E, aliás, o conceito de dignidade surge com ele. Então, o que é dignidade? Dignidade significa a mesma centelha divina, né, de que todos nós, humanos, somos portadores. Uma potência para se construir, né, para se dinamizar. Nós não somos pessoas puras e prontas. Nós somos construções de pessoas. Sabe? Por isso que humano e pessoa humana, né? Pessoa é uma coisa e ser humano é outra. Os conceitos não são redundantes, né? Tem significação um após o outro. Bom, essa pessoa, para se construir, tem que ser livre, tem que querer. Para que haja uma construção, ela tem que ter possibilidade. Então, deve existir distribuição de bens, talentos, oportunidades, igualdade. É necessário que haja uma
congregação, uma fraternidade, um ambiente de solidariedade. É por isso que a Constituição, além de nos prometer dignidade humana, ela nos promete construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária. São princípios constitucionais. O problema é que a modernidade, a modernidade, a época, trabalha com racionalidade, com posição de pensamento puro, racional. E o ser humano é mais que isso. É uma integralidade, é uma composição de sentir, querer e pensar. Né? Há uma elevação que é muito mais do que uma elevação material, de mínimo existencial, como a gente costuma ouvir. Né? Há uma necessidade do ser humano para se tornar pessoa e, portanto, digna de elevar-se de um plano material para um plano espiritual, passando por um plano intelectual. Vamos ser franco. Eu acredito que poucas são as pessoas que têm aquele encontro profundo com o bem supremo, né? O sumo bem, Deus. Nós conhecemos esse encontro através de experiências que aí confundimos com certo misticismo, mas não tenho dúvidas de que, enquanto vida seja convívio, é perfeitamente possível nós integrarmos um espaço de ética, de bem, de capacidade intelectual. Esse é o sentido de dignificar-se. Então, voltando, respondendo à sua questão, eu creio que as cotas elas sejam condições necessárias para o respeito de igualdade. Sim, a gente poderia entrar numa discussão profunda, a quem justifica a inclusão pelas cotas. É uma outra história. Mas, a princípio, a reserva de cotas, as ações afirmativas, fazem parte daquela premissa de que os desiguais devem ser tratados com desigualdade. Tá? É indispensável para a dignidade humana. Você revendo uma injustiça, uma questão de uma dívida. Existem certos termos, né? Existem teóricos das teorias atuais de justiça. Não concordaria plenamente com o Rawls, por exemplo, mas ele diz assim: olha, liberdade em primeiro lugar, né, como princípio primeiro, e em segundo lugar a igualdade, reconhecendo que nós, seres humanos, somos diferentes, mas ninguém pode coexistir num mundo de desigualdades grotescas, brutais. Então é necessário que haja uma justiça distributiva. Para isso, o Estado, né, que representa o grupo mais aperfeiçoado, o convívio social, ele deve oportunizar, inclusive com cotas, abertura de ação afirmativa. Tá? Então essa dignidade, o direito da perspectiva da dignidade humana é um momento maravilhoso do 2º Congresso Cascavelense de Direito, mostrando que a gente não precisa trazer gente de fora, porque aqui em Cascavel tem muita gente boa da Univel, da Unipar e de outras instituições. E da Univel, o professor Alessandro Zeni, que é uma pessoa que a gente conhece, que a gente confia e que a gente respeita. Por isso ele merece, no nosso quadro, nota 10. E para você, nota 10 para esse livro. E para adquirir esse livro, vai no nosso evento que você vai conseguir essa preciosidade que é imperdível para o teu conhecimento e para você conseguir ampliar o seu conhecimento. A gente precisa ler muito, principalmente para quem faz direito, né, professor? Quem faz direito tem que estudar pra caramba. O livro é o melhor amigo do homem, né? ler. E ser filósofo, viu? Tem que filosofar, tem que aprofundar, investigar, né? Discutir, criticar, debater, problematizar, porque essas respostas prontas, elas são respostas escravizadoras, né? O dogma é a pior coisa para o crescimento do ser humano, e a sua condição de pessoa depende exatamente da quebra, né, dos paradigmas e dos dogmas, né? Por isso o método é eslético, viu, Jennifer? Mas eu vou falar lá na palestra sobre o método. Tá. Por conta desse professor que eu passei a filosofar, e hoje eu filosofo em tudo. Foi por conta desse professor que eu fui fazer mestrado em filosofia. Eu que era artista, passei a tentar ser advogada,
e fui para filosofia, mas valeu a pena, viu? Hoje eu filosofo e vale a pena. Então veja, você reúne, né, no seu personalismo os 3 bens e talentos ou riquezas do espírito, da intelectualidade. Você é uma esteta, gosta da arte, da beleza, você é justa, ética, né, gosta da justiça e do bem comum, e você é uma filósofa, você é uma investigadora, gosta da verdade, né? Esses 3 elementos é que dão um sentido mais pleno à nossa vida, nossa existência. Legal. E a gente tenta ser feliz com tudo isso, mas reunindo essas 3 coisas, sem Jesus, de nada me adiantaria, sabia, professor? Como eu disse para você no início, o cristianismo, quando vem para o direito, ele muda radicalmente as categorias jurídicas, inclusive criando um conceito de dignidade humana que hoje é o centro da normatividade da própria constitucionalidade. Não é só o Brasil, né? Tá em todos os países democráticos do mundo. Dignidade é um conceito típica e genuinamente cristão. Amar ao próximo como a si mesmo. Dignidade humana. Se eu amo o Senhor como eu amo a mim, aí está o conceito da dignidade humana. Eu não farei a ti o que eu não faria a mim. Exato. Resolvemos o problema da humanidade, né? Pois é. Eu acredito, inclusive, Jennifer, que nós contenhamos leis internas, por isso que eu sou um justnaturalista, que nos dão assim, um sentido de physis para um telos, né? É uma dinâmica para uma finalidade, para uma conquista valorativa. E eu acredito que a centelha divina esteja em cada um de nós. A nossa transcendência ela é imanente, né? É do nosso imanente que nós transcendemos. Então, legal. E eu acredito nisso, eu acredito em Jesus. O conceito para nós é esse. Por isso que hoje, no nosso quadro Nota 10, Alessandro Zeni.